Olá, senhor, posso ajudá-lo? Essas 5 palavras simples, ditas com mãos trêmulas na linguagem do silêncio, mudariam tudo. No reluzente saguão de mármore da corporação de mídia Valente, uma garota tímida chamada Júlia estava prestes a descobrir que, às vezes, os menores atos de bondade criam os ecos mais altos. Este encontro emocionante provaria que os momentos mais inspiradores acontecem quando menos esperamos. E a pessoa que mais precisava testemunhá-lo estava parada nas sombras, observando cada gesto. Júlia Castro, de 24 anos, encostou-se à parede mais distante do saguão, segurando seu fichário como um escudo. Esta garota tímida havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade nesta torre de vidro, onde a ambição ecoava mais alto que a empatia. Durante 3 meses, ela navegou pela energia implacável do departamento de marketing, aprendendo que a bondade silenciosa era frequentemente confundida com fraqueza, especialmente por colegas como Bruna, cuja língua afiada derrubava qualquer pessoa que ela percebia como competição. A voz frustrada da recepcionista perfurou a calma da manhã. Senhor, sinto muito, mas não entendo o que o senhor está tentando me dizer. Um homem distinto na casa dos 30 anos estava em frente à mesa de mármore, suas mãos movendo-se em gestos elegantes e desesperados. Seus olhos tinham a tristeza paciente de alguém acostumado a ser mal compreendido. O coração de Júlia se apertou. Ela reconheceu aquele olhar, a mesma decepção resignada que vira nos olhos de seu irmão mais novo, Dário, inúmeras vezes. A mesma frustração desamparada que a levara a aprender linguagem de sinais aos 13 anos, sentada de pernas cruzadas no chão do quarto com vídeos online, até que seus dedos pudessem falar o que sua voz nem sempre conseguia transmitir. Amor, compreensão, você é importante. Suas mãos formigaram com a familiar urgência de ajudar, mas a dúvida rastejou como água gelada. Aquele não era seu lugar. Ela não era ninguém, apenas uma estagiária que trazia café e fazia cópias. No entanto, ver os ombros daquele homem caírem a cada tentativa falhada de comunicação parecia ver Dário tudo de novo, pequeno e inaudível em um mundo ocupado demais para ouvir. Tomando um fôlego que pareceu um passo para fora de um penhasco, Júlia avançou. Suas mãos se levantaram, os dedos moldando palavras com graça fluida. Olá, senhor, posso ajudá-lo? O rosto do homem se transformou, iluminando-se como o nascer do sol, rompendo as nuvens de tempestade. Obrigado, ele respondeu com sinais. Pensei que ninguém aqui me entenderia. O saguão inteiro ficou em silêncio, atordoado por aquela inesperada exibição de compaixão e competência. Mas Júlia não viu a figura que acabara de emergir do elevador executivo. Não notou o olhar penetrante de Lucas Valente, CEO do próprio império que o cercava, enquanto ele testemunhava algo que pensava não mais existir no mundo corporativo. Que dor oculta este homem poderoso estava carregando. E como o simples ato de bondade de Júlia abriria feridas que ele passou anos selando. A conversa de Júlia com Marcos continuou, suas mãos movendo-se com crescente confiança, enquanto ela aprendia que ele era um empresário de arte em busca de uma parceria para um projeto de acessibilidade comunitária. Mas seu momento de triunfo estava prestes a ser destruído pelas mesmas forças que ela esperava evitar. Ora, veio a voz afiada de Bruna, cortando o saguão como uma lâmina. Olhem só quem resolveu bancar a tradutora. Uma estagiária como você se exibindo. Não pense que alguns gestos de mão vão fazer você ser notada. O rosto de Júlia ficou vermelho carmesim enquanto as cabeças se viravam para eles. A humilhação pública de Bruna era um golpe calculado, projetado para reduzir o momento de conexão de Júlia a um mero comportamento de busca por atenção. Eu só estava ajudando, Júlia começou, mas o sorriso cruel de Bruna a parou, ajudando ou ultrapassando limites que existem por bons motivos. Temos intérpretes profissionais para comunicações reais com clientes. Isso não é algum caso de caridade para você praticar. A expressão de Marcos escureceu ao ler a linguagem corporal hostil, mesmo sem ouvir as palavras de Bruna. As mãos de Júlia tremeram enquanto ela interpretava a troca, suavizando a crueldade de Bruna, mesmo enquanto sua própria confiança desmoronava. De seu ponto de vista perto dos elevadores, Lucas observou a dinâmica com foco a laser. Ele construiu seu império lendo pessoas, entendendo as sutis disputas de poder que determinavam quem subia e quem caía. O que ele via agora era dolorosamente familiar, talento sendo esmagado por aqueles que confundiam volume com valor. O gerente de marketing se aproximou, atraído pela comoção. Júlia, preciso falar com você sobre interferir em assuntos acima de sua função. Relações com clientes exigem protocolos adequados.
Júlia sentiu a familiar urgência de desaparecer, de se tornar pequena e invisível novamente. Ela assentiu muda, seu breve momento de visibilidade já se transformando em vergonha pública. Enquanto a multidão começava a se dispersar, ela captou o olhar gentil do SR, Ribeiro de seu posto de segurança. O guarda idoso havia observado toda a troca com a sabedoria de alguém que passou décadas observando a natureza humana. Antes um professor de arte, antes que cortes de orçamento o forçassem a trabalhar com segurança, ele possuía uma habilidade misteriosa de ver potencial onde outros viam apenas problemas. Senhorita Júlia, ele chamou suavemente enquanto ela passava por sua mesa, sua voz carregando o calor de 1000 encorajamentos de sala de aula. Não tenha medo de fazer o que é certo. Aquele homem a viu e eu também. Suas palavras a seguiram até o elevador, onde ela subiu em silêncio para o andar de marketing, certa de que seu breve momento de coragem lhe custara mais do que ela podia pagar. Mas o que Júlia não sabia era que Lucas Valente havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Envie Júlia Castro para o meu escritório. Ele disse ao seu assistente, sua voz carregando uma autoridade que não admitia discussão. Agora, 20 minutos depois, Júlia sentou-se em frente ao homem mais poderoso do prédio, suas mãos dobradas no colo como uma colegial esperando uma punição. O escritório de Lucas era um monumento ao sucesso. Janelas do chão ao teto, prêmios de prestígio, fotografias de vitórias corporativas. Mas era estranhamente desprovido de toques pessoais, como se o homem que trabalhava ali tivesse removido sistematicamente cada traço de humanidade de seu ambiente. Porque você sabe linguagem de sinais? Lucas perguntou sem preâmbulo, seus olhos cinza-aço, estudando-a com uma intensidade desconfortável. A voz de Júlia mal se elevou acima de um sussurro. Meu irmão é surdo. Eu aprendi para poder falar com ele. Lucas recostou-se, algo tremeluzindo por trás de sua expressão controlada. O silêncio se esticou entre eles como uma ponte esperando para ser atravessada, pesado de compreensão não dita. Fale-me sobre ele, Lucas disse, e Júlia ouviu algo inesperado em sua voz. Não a autoridade corporativa para a qual ela se preparara, mas algo mais suave, mais vulnerável. Dário tem 16 anos. Ela começou, sua voz crescendo mais forte enquanto o amor superava o medo. Ele nasceu surdo e por anos nossa família lutou com a comunicação. Comecei a aprender linguagem de sinais quando tinha 8 anos porque não suportava vê-lo se sentindo excluído das conversas, isolado em sua própria casa. A expressão de Lucas não mudou, mas algo se moveu em sua postura, um amolecimento quase imperceptível que sugeria que suas palavras haviam encontrado seu alvo. Esta garota tímida não tinha ideia de que sua simples história estava tocando algo profundo dentro do executivo endurecido. Sua dedicação ao seu irmão é notável, Lucas disse finalmente. Esse tipo de compromisso com a família fala de caráter. Júlia sentiu que havia mais sob suas palavras, camadas de significado que ela não conseguia decifrar. Mas ela também sentiu algo inesperado. Esta conversa não era a repreensão que ela temia. Em vez disso, parecia uma avaliação, como se Lucas estivesse medindo algo nela que ia além do desempenho no trabalho. De agora em diante, Lucas continuou, sua voz carregando um novo peso. Estarei observando seu trabalho mais de perto, não como punição, mas como avaliação. Júlia saiu daquela reunião com a cabeça girando, sem saber se tinha sido avisada ou encorajada. Mas ela notou algo mudando nos dias que se seguiram. Lucas aparecia em reuniões de marketing, sua presença exigindo atenção, enquanto seu olhar frequentemente a encontrava, estudando suas interações, sua resolução de problemas, sua empatia natural. Enquanto isso, o ciúme de Bruna estava se tornando algo perigoso. Ela começou a espalhar sussurros sobre favoritismo, sobre estagiários desqualificados recebendo tratamento especial. Seus esquemas para tirar Júlia dos projetos se tornaram cada vez mais ousados, como se ela sentisse que o tempo estava se esgotando para eliminar essa ameaça inesperada às suas próprias ambições. Como Júlia poderia saber que seu maior teste ainda estava por vir e que o fracasso ameaçaria não apenas seu emprego, mas sua fé na própria bondade que a definia? O teste veio mais cedo do que qualquer um esperava. 3 dias depois, durante a apresentação mais importante do trimestre, o desastre ocorreu da maneira mais pública possível. Marcos havia retornado para uma reunião formal com a equipe de marketing e o intérprete profissional estava preso no trânsito, perigosamente atrasado.
Não podemos adiar, Lucas anunciou, sua voz carregando o peso de prazos corporativos e decisões de milhões de dólares. A equipe de marketing precisará lidar com as comunicações até que nosso intérprete chegue. Bruna aproveitou seu momento como um predador sentindo fraqueza. Júlia, ela é apenas uma estagiária. Ela vai estragar tudo. Isso é importante demais para uma hora amadora. Mas o olhar de Lucas encontrou Júlia do outro lado da sala de conferências. Júlia, é com você. As palavras a atingiram como um relâmpago. Cada olho na sala se voltou para ela, medindo, julgando, esperando que ela falhasse. As pernas de Júlia pareciam água enquanto ela se levantava, suas mãos já começando a tremer com o peso da expectativa. Marcos sorriu encorajadoramente, mas Júlia mal conseguia vê-lo através da névoa de seu próprio pânico. Esta não era uma conversa tranquila em um saguão. Esta era uma apresentação formal com chefes de departamento, margens de lucro e seu futuro inteiro em jogo. Ela começou a fazer sinais, mas seus nervos a dominaram imediatamente. Suas mãos tremiam, tornando seus gestos geralmente fluidos, estranhos e incertos. Ela tropeçou em termos técnicos, misturou frases simples e assistiu, horrorizada, enquanto a confusão cintilava no rosto de Marcos. Risadas abafadas se espalharam pela sala. Alguém sussurrou, eu avisei. O sorriso de Bruna era visível na visão periférica de Júlia, uma dança de vitória silenciosa que dizia tudo sobre como este momento seria lembrado. Sinto muito, Júlia sussurrou, sua voz embargada. Preciso de um momento. Ela fugiu para o banheiro feminino, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto as paredes familiares de seu antigo santuário a acolhiam de volta. Era ali que ela pertencia, escondida, pequena, invisível. Como ela pôde ter pensado que poderia ser algo mais? A porta se abriu suavemente e passos familiares se aproximaram. A voz gentil do SR. Ribeiro chamou através da porta da cabine. Senhorita Júlia, eu trouxe algo para você. Ela abriu a porta e encontrou o guarda de segurança idoso segurando um lenço limpo, seu rosto envelhecido cheio de preocupação avoenga. Ninguém acerta na primeira vez, ele disse, sua voz carregando a sabedoria de décadas passadas, encorajando jovens em seus momentos mais sombrios. A pessoa que realmente a viu hoje foi você. Você viu alguém que precisava de ajuda e deu um passo à frente. Isso não é fracasso, isso é coragem. Suas palavras a envolveram como uma armadura. Mas Júlia não tinha certeza se tinha a força para tentar novamente. E se eu não for boa o suficiente? E se Bruna estiver certa e eu estiver apenas me iludindo? Os olhos do SR. Ribeiro brilharam com o tipo de conhecimento que vem de observar inúmeros estudantes descobrirem seu próprio potencial. Senhorita Júlia, eu ensinei arte por 37 anos. Sabe o que eu aprendi? Os alunos que mais se preocupavam em ser bons o suficiente eram sempre os que mais se importavam. E se importar, é aí que o verdadeiro talento começa. O que aconteceu a seguir não foi nada menos que inspirador. Quando Júlia retornou à sala de conferências, o intérprete profissional havia chegado e assumido, mas algo notável ocorreu que ninguém havia antecipado. Marcos estava observando com intenso interesse. Lucas estava fazendo anotações com foco em comum e Bruna parecia incerta sobre seu triunfo anterior. A energia na sala havia mudado completamente. Júlia, Marcos disse, suas mãos movendo-se com clareza deliberada enquanto o intérprete profissional traduzia, eu gostaria de solicitar você especificamente para a reunião privada de amanhã. Apenas nós. A sala ficou em silêncio. Em 20 anos de negócios, Marcos nunca havia feito um pedido de pessoal tão específico. O intérprete profissional parecia atordoado. O rosto de Bruna ficou pálido. Você tem certeza? Lucas perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. A resposta de Marcos foi imediata e inabalável. Eu trabalhei com muitos intérpretes. A maioria traduz palavras perfeitamente, mas Júlia traduz algo mais importante. Ela traduz intenção e emoção. É disso que este projeto precisa. Júlia sentiu o chão se mover sob seus pés. Este homem, este empresário de sucesso cuja opinião tinha peso, a estava escolhendo não apesar de sua vulnerabilidade, mas por causa da humanidade que ela trazia a cada interação. A expressão de Lucas não revelou nada, mas aqueles que o conheciam bem poderiam ter notado o leve aperto ao redor de seus olhos que sugeria que ele estava processando algo significativo. Amanhã, então, ele disse finalmente, Júlia, meu escritório primeiro, precisamos discutir suas responsabilidades expandidas. Ao final da reunião, Júlia percebeu que algo profundo havia acontecido. Seu fracasso não havia encerrado sua história. De alguma forma, ele se tornara a própria coisa que provou seu valor. A verdade emocionante era que a autenticidade importava mais do que a perfeição.
Mas ela também sentiu que o interesse de Lucas por ela era mais profundo do que a competência profissional e que a conversa de amanhã revelaria verdades que mudariam tudo o que ela pensava saber sobre seu lugar neste mundo corporativo. Que segredos Lucas estava escondendo e como a reunião privada de amanhã com Marcos transformaria não apenas a carreira de Júlia, mas sua compreensão do que realmente significa ser vista e valorizada. Na manhã seguinte, Júlia se encontrou no escritório de Lucas antes do nascer do sol. Suas mãos firmes, apesar da magnitude do que estava por vir. Algo havia mudado durante a noite. A ansiedade esmagadora havia se transformado em determinação silenciosa, como se as palavras do Sr. Ribeiro tivessem feito algum tipo de mágica em sua confiança ferida. Há algo que você precisa entender sobre ontem, Lucas começou, sua voz carregando um peso que sugeria que esta conversa se aventuraria em territórios muito além dos protocolos corporativos. O pedido de Marcos não foi aleatório. Ele tem avaliado esta empresa por meses, decidindo se somos dignos de parceria. Os olhos de Júlia se arregalaram nos avaliando. A apresentação de ontem não foi apenas sobre o projeto, foi uma avaliação de caráter. Lucas continuou, sua expressão ficando mais séria. Todos naquela sala viram uma jovem lutando e escolheram julgar em vez de apoiar. Todos, exceto você, que escolheu a vulnerabilidade em vez da autoproteção. Ele se levantou e se moveu para as janelas, sua silhueta contra a luz dourada da manhã. Marcos me disse algo depois que você saiu ontem. Ele disse que vê-la fracassar tão publicamente e depois retornar com tanta graça o lembrou do porquê ele queria trabalhar conosco em primeiro lugar. Ele acredita que a humanidade autêntica é mais rara do que a perfeição técnica. Júlia sentiu as peças de um quebra-cabeça se encaixando. Então, quando ele me solicitou, ele estava fazendo uma declaração sobre valores acima de credenciais. Lucas terminou, mas há mais. Ele se virou para ela e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, sua máscara corporativa começou a escorregar. Sua situação me lembra de algo que eu experimentei anos atrás. Uma traição corporativa que quase destruiu minha fé na decência humana. Esta foi a primeira vislumbre que Júlia teve do passado de Lucas, a primeira rachadura em sua fachada perfeitamente controlada. Ela sentiu que havia feridas mais profundas ali, cicatrizes que explicavam sua lendária frieza. A reunião privada com Marcos mais tarde naquela manhã foi diferente de tudo que Júlia havia experimentado. No silêncio da sala de conferências menor de Lucas, com apenas os três e a luz natural fluindo pelas janelas altas, algo mágico aconteceu. Júlia interpretou com crescente confiança. Mas mais do que isso, ela começou a ver padrões no estilo de comunicação de Marcos, a antecipar suas necessidades, a adicionar contexto emocional sutil que transformava a mera tradução em conexão genuína. Nunca tenha medo quando você já tem a linguagem do coração. Marcos fez sinais, suas mãos movendo-se com a poesia que vem de alguém que passou a vida comunicando-se além das palavras. Enquanto Júlia transmitia sua mensagem, ela sentiu o olhar intenso de Lucas sobre ela, estudando não apenas sua interpretação, mas algo mais profundo. A maneira como ela se portava, a graça inconsciente de seus movimentos, a compaixão automática que informava cada gesto. Júlia, Marcos continuou, seus sinais deliberados e claros. Eu preciso te dizer algo importante. Esta reunião, este projeto, é maior do que você imagina. O que estamos planejando não é apenas sobre acessibilidade, é sobre criar um modelo que outras empresas seguirão. As mãos de Júlia se moveram suavemente, mas sua mente estava acelerada. As implicações eram impressionantes, não apenas para sua carreira, mas para inúmeras pessoas como Dário, que passaram suas vidas navegando em um mundo projetado sem eles em mente. Mas modelos exigem líderes, Marcos acrescentou, sua expressão ficando séria. Pessoas que entendem a inclusão não como um conceito, mas como uma experiência vivida. Pessoas que foram transformadas pelo cuidado com os outros. Lucas se inclinou para a frente, seu interesse claramente aguçado. O que exatamente você está propondo, Marcos? A resposta de Marcos enviou ondas de choque pela pequena sala. Estou propondo que Júlia lidere toda a iniciativa de comunicações, não como assistente ou associada júnior, mas como diretora de um novo departamento dentro da mídia Valente. As mãos de Júlia congelaram no meio da tradução. Diretora. Ela, a garota tímida, que estava fazendo cópias apenas semanas atrás. Isso é impossível. Ela sussurrou, sua voz mal audível.
Eu não tenho a experiência, as credenciais. Você tem algo melhor? Marcos a interrompeu gentilmente. Você tem autenticidade. Você viveu com as barreiras de comunicação que estamos tentando resolver. Você entende como a inclusão se sente por dentro. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, sua expressão ilegível. Quando ele finalmente falou, sua voz carregou uma ressonância que sugeria que esta decisão significava mais para ele do que estratégia corporativa. Marcos está certo. Ele disse, suas palavras precisas e deliberadas. Habilidades técnicas podem ser ensinadas, mas o tipo de empatia instintiva que você demonstrou em nosso saguão, isso não é algo que você pode treinar. É genuíno ou não é? Júlia sentiu as lágrimas ameaçarem cair enquanto a magnitude da oportunidade se instalava sobre ela como a luz do sol, rompendo as nuvens de tempestade. Este momento inspirador parecia surreal. Tudo o que ela sonhava estava sendo oferecido por dois homens que viam potencial onde ela só via limitações. Mas e a Bruna? Os outros estagiários, eles dirão, eu não mereço isso, Júlia disse, expressando seus medos mais profundos. Deixe-os, Lucas respondeu, sua voz carregando aço envolto em surpreendente calor. A excelência sempre provoca críticas da mediocridade. A questão não é se você merece esta oportunidade. A questão é se você é corajosa o suficiente para aceitá-la. A verdade emocionante de suas palavras a atingiu como uma revelação. Não se tratava de provar a si mesma para os críticos. Tratava-se de se tornar a pessoa que ela estava destinada a ser. Enquanto se preparavam para sair da reunião, Marcos se virou para Júlia com uma última mensagem. Confie na linguagem do seu coração. Ela a tem guiado perfeitamente até agora. Ao sair daquela sala, Júlia se sentiu como uma pessoa completamente diferente da estagiária invisível que havia entrado. Mas ela também sentiu que seu momento de triunfo estava prestes a enfrentar seu maior teste. Nem Júlia nem Lucas poderiam ter previsto que sua descoberta estava prestes a ser desafiada da maneira mais pública e brutal possível, e que o ciúme de Bruna havia atingido níveis perigosos que ameaçariam tudo o que eles acabavam de construir. A cerimônia de assinatura do contrato deveria ser uma celebração, mas a tensão no ar era densa o suficiente para ser cortada. A notícia da inesperada promoção de Júlia havia se espalhado pela empresa como um incêndio, e a sala de conferências zumbia com conversas sussurradas e olhares de lado. Bruna havia se posicionado estrategicamente perto da parte de trás, seu sorriso afiado como uma lâmina, esperando o momento perfeito para atacar. Ela passou a semana coletando aliados, plantando sementes de dúvida sobre as qualificações de Júlia, construindo um caso de que o favoritismo havia corrompido o que deveria ter sido uma decisão baseada no mérito. Quando as apresentações formais começaram, Júlia estava ao lado de Lucas e Marcos, interpretando para a sala enquanto suas mãos pintavam significado no ar. Ela havia encontrado seu ritmo agora, sua confiança construída sobre a base sólida de propósito, em vez das areias movediças da aprovação. Mas assim que Marcos começou suas considerações finais, a voz de Bruna cortou o procedimento como uma faca. Sinto muito, ela disse, de pé com precisão calculada, mas acho que precisamos abordar o elefante na sala. Júlia está apenas fingindo. Ela não passa de sortuda e estamos prestes a assinar um contrato multimilionário baseado em amadorismo teatral. A sala ficou em um silêncio mortal. Júlia sentiu a familiar urgência de encolher, de desaparecer, mas algo havia mudado fundamentalmente em seu cerne. Em vez de desmoronar, ela se ergueu mais, suas mãos continuando a se mover com graça firme enquanto ela interpretava as palavras de Bruna para Marcos. A resposta de Marcos foi imediata e devastadora. Ele se levantou em toda a sua altura, sua presença dominando a sala tão eficazmente quanto a de qualquer seio. Através da interpretação clara e inabalável de Júlia, suas palavras soaram como um sino. Esta empresa não precisa de perfeição, precisa de pessoas que ouçam com o coração. Eu trabalhei com dezenas de intérpretes profissionais e a maioria trata a comunicação como um processo mecânico. Palavras para dentro, palavras para fora, nada mais. A voz de Júlia tremeu ligeiramente enquanto ela continuava a traduzir, mas suas mãos permaneceram firmes. Mas Júlia não interpreta apenas a linguagem. Ela interpreta a humanidade. Quando eu falo sobre barreiras, ela transmite não apenas minhas palavras, mas minha frustração, minha esperança, minha determinação de mudar as coisas. Isso não é sorte. Isso é um dom raro que não pode ser ensinado ou fingido. A sala irrompeu em aplausos, mas foi a resposta de Lucas que selou o destino de Bruna.
Ele se levantou lentamente, sua autoridade corporativa preenchendo o espaço como uma tempestade. Júlia liderará as comunicações para esta iniciativa. Ele declarou, sua voz carregando finalidade absoluta. E qualquer um que questione essa decisão está questionando meu julgamento e a sabedoria de Marcos. Ele voltou seu olhar diretamente para Bruna, sua expressão fria como uma manhã de inverno. Quanto ao comportamento não profissional durante as apresentações de clientes, isso será tratado pelos canais de RH apropriados. O rosto de Bruna ficou pálido quando ela percebeu que seu golpe calculado havia saído pela culatra espetacularmente. Os aliados que ela havia cultivado de repente encontraram outros lugares para olhar, e o apoio sussurrado com o qual ela contava evaporou como a névoa da manhã. Mas foi o que aconteceu a seguir que realmente transformou tudo. Lucas se aproximou de Júlia enquanto a multidão começava a se dispersar, sua expressão mais suave do que ela jamais vira. Você me lembra minha filha, ele disse tranquilamente, sua voz carregando o peso de uma velha mágoa e uma nova esperança. Ela uma vez me fez sinais, pai, confia em mim, eu não ouvi. Eu estava ocupado demais, importante demais, focado em tudo, exceto no que mais importava. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas enquanto a compreensão amanhecia. SR, valente, mas hoje eu confio em você. Ele continuou, suas palavras carregando a força de um voto. Não porque você é perfeita, mas porque você entende que a comunicação é sobre conexão, não apenas informação. A resposta de Júlia veio da parte mais profunda de seu coração. Eu não estou tentando ser uma heroína. Eu só não quero que ninguém seja deixado para trás. Eles compartilharam um momento de compreensão silenciosa. Duas pessoas que haviam aprendido que a verdadeira força não vem do poder ou da posição, mas da coragem de permanecer de coração aberto em um mundo que frequentemente recompensa o oposto. Enquanto a sala de conferência se esvaziava, Marcos se aproximou de ambos, suas mãos movendo-se com elegante economia. O que vocês construíram aqui não é apenas uma parceria de negócios. É a prova de que a bondade e a competência podem coexistir, que a inclusão torna todos mais fortes. Este momento inspirador parecia a culminação de tudo pelo que Júlia havia trabalhado, mas ela sentiu que também era apenas o começo de algo muito maior. A transformação mais poderosa ainda estava por vir, uma que provaria que a bondade genuína realmente completa o círculo, tocando vidas de maneiras que se estendem muito além de contratos corporativos e avanço na carreira. Um mês depois, Júlia estava na reluzente sede da mídia valente, mas tudo havia mudado. A iniciativa de acessibilidade havia se transformado de um único projeto em uma revolução em toda a empresa, com o novo departamento de Júlia liderando inovações que chamaram a atenção de empresas em todo o país. A garota tímida que uma vez se encostava nas paredes do saguão agora comandava respeito em salas de reunião, não pela força ou manipulação, mas pela autoridade silenciosa que vem da expertise autêntica. Seu escritório de verdade com seu nome na porta, dava para o mesmo saguão onde sua jornada inspiradora havia começado. De sua mesa de segurança, o SR. Ribeiro observava Júlia passar pelas multidões da manhã, não mais invisível, mas irradiando o tipo de confiança que vem de saber que seu trabalho é importante. Ele sorriu para si mesmo, sussurrando palavras destinadas a ninguém, mas de alguma forma ouvidas por todos que precisavam delas. Finalmente ela é vista. A transformação não se limitou a Júlia. Lucas havia começado a incorporar considerações de acessibilidade em cada aspecto das operações da empresa, impulsionado por um senso renovado de propósito que honrava tanto a memória de sua filha quanto sua sabedoria duramente conquistada sobre os custos do isolamento emocional. A fria máquina corporativa havia desenvolvido um coração, e aquele coração batia com ritmos de inclusão e compreensão. Ainda mais notavelmente, a saída de Bruna para outra empresa criou espaço para que uma cultura diferente surgisse no departamento de marketing. Uma onde a colaboração substituía a competição, onde diferentes perspectivas eram valorizadas em vez de ameaçadas, onde a abordagem de Júlia para a comunicação inclusiva havia se tornado o padrão ouro. Mas a verdadeira magia aconteceu nos momentos menores. Dário visitou o escritório 2 vezes, seu rosto brilhando de orgulho, enquanto ele observava sua irmã liderar reuniões onde a linguagem de sinais era apenas uma das muitas línguas faladas com a mesma fluência e respeito. Seus pais, inicialmente céticos em relação à mudança de carreira de Júlia, agora se gabavam para os vizinhos sobre a filha, que estava mudando a maneira como as empresas pensam sobre comunicação.
O evento de lançamento do projeto encheu o auditório principal até a capacidade, com participantes representando dezenas de grupos de defesa de pessoas com deficiência, líderes de negócios e organizações comunitárias. Quando Júlia subiu ao palco, suas mãos se moveram com a fluida confiança de alguém que havia encontrado sua voz e aprendido a usá-la com poder. 6 meses atrás, ela começou, suas palavras alcançando tantos membros da audiência que ouviam quanto surdos através de múltiplos métodos de interpretação. Eu era invisível não porque eu escolhi ser, mas porque eu acreditava que aquele era o meu lugar. Eu pensava que a bondade era algo que você fazia silenciosamente nos cantos, sem perturbar os negócios importantes do mundo. Lucas sentou-se na primeira fila, observando-a comandar o palco com graça natural. Pela primeira vez desde que perdeu a filha, suas memórias trouxeram alegria em vez de apenas dor. Uma lembrança emocionante de que o amor e a perda podiam coexistir, que a cura era possível mesmo após uma traição devastadora. Mas eu aprendi algo importante. Júlia continuou: a bondade não é feita para ser invisível. É feita para ser um farol, uma ponte, uma declaração ousada de que todos, absolutamente todos, merecem ser compreendidos, valorizados e incluídos. Na plateia, Marcos assentiu com aprovação, sua presença uma lembrança de quão longe todos eles haviam viajado daquela manhã incerta, quando uma garota tímida havia escolhido a coragem em vez do conforto. Ao final da apresentação e os aplausos preencheram o auditório, Júlia viu um banner pendurado na parte de trás da sala: a bondade sempre completa o círculo. As palavras de Marcos daquele primeiro dia, agora o lema não oficial da iniciativa de acessibilidade. Depois que a multidão se dispersou, Lucas se aproximou de Júlia nos bastidores, sua expressão carregando a paz que vem de encontrar propósito após uma perda profunda. Ela teria amado o que você construiu aqui, ele disse, referindo-se à filha cuja memória havia moldado sua compreensão do que realmente importava. Cada ponte que você criou, cada barreira que você removeu, cada pessoa que você ajudou a se sentir vista, ela fez parte disso. Júlia sentiu o peso e o privilégio de levar adiante tal legado, entendendo que ela não estava apenas ocupando uma posição, mas uma confiança sagrada, a responsabilidade de garantir que ninguém jamais se sentiria tão invisível quanto ela uma vez se sentiu. A garota que uma vez se escondeu em banheiros agora se apresentava como prova viva de que a bondade autêntica, quando combinada com coragem e competência, poderia transformar não apenas indivíduos, mas sistemas inteiros. Uma conversa, uma conexão, um ato de reconhecimento de cada vez. A bondade sempre completa o círculo, e seu círculo pode ser exatamente o que alguém está esperando.